Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula aqui de resoluções de questões do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, tá certo? A gente vai trabalhar aqui em cima das questões do CONANDA. CONANDA ele é criado pela Lei 8.242 de 91. Observe que logo após a criação do ECA, né? O ECA é a nossa lei 8.069 de 90 e logo em seguida é criado o conselho. Esse conselho ele tem a função de instituir políticas públicas de proteção aos direitos da criança e do adolescente, sem qualquer discriminação, tá certo? Então, adolescentes que são ali vítimas de abuso, vítimas de maus tratos, de tortura, certo, gente? Vítimas de qualquer discriminação. Serve para isso, tá certo? Existem resoluções que vão trazer fundos de arrecadação para levantar receitas para justamente ser investidos nessa proteção. A gente vai ver que essas receitas elas não podem ser utilizadas para financiar órgãos aí que já possuem receita própria. Ela não é aplicado para financiamento, né? O financiamento de medidas socioeducativas, certo? Então tem algumas restrições com os fundos de receitas para a proteção, né, da criança e do adolescente. Isso você vê na nossa aula, viu? Nossa aula a gente traz o conteúdo completo. Aqui a gente vai trabalhar direto nas questões, tá certo, gente? As questões, elas são extraídas da lei e também das resoluções. Então, você quando vai estudar o CONANDA, você tem que estudar a legislação e também as principais resoluções. As resoluções, gente, as principais eu trago na nossa aula. Lá na nossa aula eu trago quais são as principais resoluções que são cobradas em prova. Essas você não pode ficar sem estudar, beleza? Desde que a lei foi criada até hoje existem resoluções. Agora, tem algumas que são prediletas da banca, certo? E isso eu revelo lá nas nossas aulas, viu? Nossa aula aí de legislações específicas para o concurso da Fundação Renascer. Então, bora sem mais delongas para nossas questões. Olha só, a Lei 84, 8.000, né, 242, que cria o CONANDA, estabelece que o presidente é nomeado dentre os seus membros pelo, olha só, quem é que nomeia o presidente do CONANDA? Pessoal, o presidente da República. O presidente da República, ele nomeia, ó, ele é quem vai nomear pelo seguinte: o CONANDA, ele é subordinado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, certo? Então, o CONANDA pertence ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então tá aqui o CONANDA. E quem nomeia o presidente do CONANDA é o presidente da República, por conta da vinculação, gente. Então é um ato aí do presidente da República, tranquilo? Isso aqui você encontra no artigo 5º da lei, né? Lei de criação do CONANDA. O presidente da República nomeará e destituirá o presidente do CONANDA dentre os seus respectivos membros. Lembra que é o presidente da República quem nomeia, né, o presidente do CONANDA e ele escolhe dentre os seus respectivos membros. Então toma cuidado. O cargo de presidente do CONANDA, ele apesar de ser um cargo comissionado, a lei impõe que a escolha seja feita dentre os seus respectivos membros, diferentemente de outros cargos comissionados, em que há uma livre escolha por parte do gestor, né? No caso aí o presidente. Aqui não, o CONANDA é a própria lei que determina que seja escolhido dentre os seus respectivos membros. Por isso que isso aqui aparece muito em prova. Tá bom, gente? Olha só, outra questão aí na tela. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, são atribuições do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, exceto. Questão que é a exceção. Questão cobrada para o cargo de agente socioeducativo lá no Espírito Santo, né? Banca e DECAP, olha só, Banca e DECAP 2023, concurso IASES. Pessoal, acompanhar a elaboração e execução do orçamento da União. Então, ó, CONANDA tem também essa atribuição, certo? De acompanhar a elaboração e execução do orçamento, estimular e apoiar, ó, promover a manutenção do banco de dados, fiscalizar
ações de promoção de direitos da infância, certo? Que são executadas por organismos tanto governamentais como não governamentais, definir as diretrizes, né, para a criação e o funcionamento dos conselhos estaduais, distrital e municipal, né, da criança e do adolescente, bem como dos conselhos tutelares. Agora, na letra D fala convocar a cada 5 dias, está errado. Ou melhor, 5 anos, está errado. É a cada 3 anos, ó, que terá essa conferência de saúde, né, em relação a crianças e adolescentes. Então, veja, o erro da questão era apenas um número. Eu explico em nossa aula como é que você não cai nesse tipo de pegadinha, tá certo, gente? Então, toma cuidado, muito importantíssimo. Já pensou? Perdeu uma questão porque não tem essa informação tão simples, tá bom? Eu vou te antecipar algumas coisas aqui. Competência do Conanda, quando a gente fala em competência, a gente tem que lembrar que as competências estão previstas lá na lei, no artigo 2º, certo? Porém, essa competência, ela é exemplificativa. Tá bom, gente? Por exemplo, a resolução, ó, a resolução, né? Também, ó, resolução, botar no plural. As resoluções também trazem atribuições para o CONANDA. Então, você tem que saber que não é só a lei que traz a competência. Também tem resoluções, beleza? Desde que seja em âmbito federal, viu, gente? Até porque aqui é uma lei federal. Então, eu não posso, uma lei estadual ou uma lei municipal, estar criando novas atribuições para o CONANDA. Apesar de ser órgão exemplificativo, é o Poder Executivo Federal, né? Quem vai criar, ou melhor, as leis federais é quem vão trazer novas atribuições. Meu Deus do céu, tanta regra que você tem que saber aqui nessa aula que, se não tomar cuidado, cai em pegadinha de prova. Começando pela escolha. A escolha do presidente, quem faz é o próprio presidente da República. Mas a lei impõe uma limitação, que é os seus membros. E aqui não é diferente. Aqui você tem que saber que as competências é um rol exemplificativo. Ah, professor, então qualquer lei pode criar novas atribuições? Não. Só se for lei federal, tá bom? Só que, ultimamente, as novas atribuições estão sendo feitas por meio de resoluções. É mais rápido. Quando se trata de criança e adolescente, eu vou te dar uma dica aqui. É muito mais rápido, certo? Então, inclusive, medida provisória, resoluções, acabam funcionando muito mais rápido do que uma criação de uma lei que demora, né? A lei a gente tem que passar aí pelas 2 casas, tem que ter votação em 2 turnos, então acaba demorando mais. Por isso que as medidas são muito mais céleres em relação a crianças e adolescentes, levando em conta também os princípios, né? Princípio aí da proteção precoce da criança, da intervenção mínima, né? A atuação é sempre voltada para uma atuação mais célere. Beleza, gente? Gabarito aqui, letra D. Vamos ver a próxima questão. Questão aqui de conselheiro tutelar, né? Banco e Best. Quanto à resolução, ó, resolução aqui é uma das mais cobradas, viu? Não é a única, mas é uma das mais cobradas, a 113. Dispõe sobre parâmetros para a institucionalização e o fortalecimento do sistema de garantias de direito, né, de criança e adolescente. Julgue o seguinte item. Os programas de execução de medidas socioeducativas. Pessoal, as medidas socioeducativas, só para lembrar, você encontra no ECA, ó, no ECA, certo? Lá no artigo 112 do ECA, viu? E lembra que as medidas socioeducativas são destinadas apenas aos adolescentes. Não pode esquecer disso, ó, aos adolescentes. Criança não, somente aos adolescentes. Beleza? E quem fiscaliza essas medidas, quem vai fiscalizar a execução, quem vai fiscalizar a execução dessas medidas é o SINASE, viu, gente? É o SINASE. Pronto. Feita a revisão, bora para a questão. Os programas de execução, o que são programas de execução? Cada uma das medidas socioeducativas, advertência, prestação de serviço à comunidade, obrigação de reparar o dano, medida de semi-liberdade, liberdade assistida ou internação, cada uma possui seus próprios programas, certo? Programas esses que são feitos para recepcionar os infantes, né?
nas instituições de atendimento, viu, gente? As instituições de atendimento são personalidades jurídicas de direito público ou privado, são entidades, beleza? O programa é a medida como é que vai ser executada. Para aquele adolescente que cometeu uma infração grave, né, um ato infracional grave, talvez uma internação seja a melhor forma de reparar, né? A melhor forma de punir, né? Até porque tem um cunho punitivo, não, gente? Não como a pena, mas uma medida socioeducativa, certo? Impositiva, inclusive, viu, gente? Lógico, com exceções, né? A gente sabe que existe aí a remissão, que é uma exceção às medidas impunitivas, né? A remissão é um acordo que é feito ali com o adolescente pelo Ministério Público e pelo magistrado. Mas esses programas de execução, né, de medidas para adolescentes, autores de ato infracional, obedecerão os parâmetros e recomendações estabelecidos por quem? Pelo CONANA. Tá errado? Não tá errado. Agora, quando a banca fala que é exclusivamente, isso aqui, gente, dá uma dor no nervo. Porque toda vez que aparece exclusivamente, eu te ensino muito isso daqui, certo? Durante as nossas aulas. Falo o tempo todo, gente. Apareceu somente, exclusivamente. Limitou, toma cuidado. Não significa que a questão tá errada. Agora, 90% das questões estarão erradas quando traz o termo exclusivamente somente. Isso aqui a gente bate muito lá nas nossas aulas, beleza? A única coisa que traz aqui, o único erro da questão é colocar o exclusivamente, certo? Ó, de onde é que você retira os parâmetros que são estabelecidos para o cumprimento das medidas, né? Para o programa das medidas. Você vai retirar do próprio CONANDA, tem várias resoluções. Você retira do ECA, o ECA traz, a Constituição traz, o próprio SINASE, né? O próprio SINASE vai tratar ali das execuções, mas não somente isso, gente. A gente tem normas estaduais, certo? Normas municipais, já que a competência é concorrente, que também traz recomendações de aplicação das medidas. Você tem normas nacionais e também internacionais, como a Resolução Geral da ONU sobre o respeito aos direitos humanos da criança e do adolescente, que é um tema que está em alta, né? Só se fala disso, que é direitos humanos, o respeito aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Provável tema também de redação, viu? Então fica por dentro aí. Tá errado, né, em colocar aqui exclusivamente do CONANDA, já que a gente tem aí outras normas também que regulamentam a matéria. Beleza? Quarta questão, novamente, ó, Resolução 113, muito querido pelas bancas. O CONANDA, né, através da resolução, dispõe sobre parâmetros, né, para a institucionalização e fortalecimento do sistema de garantias de direitos de criança e do adolescente. A política de atendimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes operacionaliza-se, entre outros, através de serviços e programas de execução de medidas socioeducativas. Pessoal, essa questão está correta. Perceba que, diferente da anterior, essa daqui ela não limita, tá certo? Não traz de forma exclusiva, somente. Ela traz como forma exemplificativa. Ó, entre outros, temos programas, né, de execução das medidas. Agora, a política de atendimento é operacionalizado através do programa, beleza? Mas não é somente através de programas. Então, entre outros, através do programa de execução. Lembrando, gente, que quem fiscaliza essa execução é o SINASE, tá certo? O SINASE através aí dos seus órgãos. Beleza? Olha só. Quinta questão. Quanto à resolução das 113, perceba que ela é bastante explorada, né? A 113 do CONANDA, que dispõe sobre parâmetros da institucionalização e fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, julgue o item a seguir. O dever de garantir as necessidades básicas pelas políticas públicas como garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente cabe somente ao Estado. Ó, sempre que a questão trouxer aí uma limitação, você já liga o alerta, tá certo? Tá errado a questão. Não é somente o Estado que garante, né, as necessidades básicas das crianças e do adolescente. Além do Estado,
O Estado ele tem um papel fundamental, mas não é só o Estado. A gente tem também a presença da sociedade e principalmente da família. Na família. Toda medida de socioeducativa, ela possui um programa, né? Cada uma possui um programa exclusivo, né? Tanto meio aberto quanto meio fechado. E todas requer a presença, né? Todo programa envolve a sociedade, a comunidade local e principalmente a família, gente, certo? Já que todas as medidas, elas buscam o contato familiar, né? A reinserção do infante à comunidade, à sociedade. Então, a presença da família é importantíssima. Para encerrar, sexta e última questão, né? Sexta e última questão, também da Resolução 113, diz o seguinte: os conselhos tutelares atuam no eixo da promoção da defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Tá correto também. Pessoal, tema que está sendo bastante explorado em prova, tá certo? Que requer aí uma atenção tanto nas questões objetivas quanto também para a redação, é você se atentar a direitos humanos de crianças e adolescentes. Então presta bastante atenção que esse tema tem grande chance de estar na tua prova, beleza? Questão aí correta. Chegamos ao final de mais uma aula aqui de resolução de questões. Você que deseja adquirir o nosso curso de legislações específicas por um valor promocional, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, por apenas R$ 97,00 em até 12 vezes de R$ 9,70, para você acompanhar aí as nossas aulas, resoluções de questões. Tem muita aula na plataforma, gente, tem muita aula aí já disponível, aulas, questões e bônus, viu? Para você aí poder gabaritar o concurso da Fundação Renascer. Beleza, gente? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tamo junto!